Meus irmãos, vocês podem abrir as suas Bíblias. O texto que nós lemos, Hebreus capítulo 12. Nós vamos tomar como base esses versículos que foram lidos na liturgia para fazermos uma reflexão, considerando a nossa caminhada, todo esse trajeto de peregrinação que o Senhor nos concedeu durante esse ano. Então nós vamos falar especificamente sobre isso e como a proposta para essas reflexões, nós vamos refletir um pouquinho de como foi a nossa caminhada, aquilo que dificultou, aquilo que facilitou e assim por diante. Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Vamos orar. Nosso Senhor, rogamos a Ti, ó Pai, e, sobretudo, receba o culto que prestamos ao Senhor. Essa reflexão, de forma ainda mais especial, ela tende a proclamar a Tua preservação sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, ó Deus. Apesar de nós mesmos, o Senhor tantas e tantas vezes nos tomou de nós mesmos e nos guardou junto à cruz. Rogamos a Ti, ó Deus, que nos ajude a tampar as brechas necessárias com as palavras que serão proferidas. Tu sabes, ó Deus, onde elas estão em cada coração. Em nome de Jesus rogamos. Amém. O tema da nossa reflexão, irmãos, é esse que está aqui no versículo 2, versículo 1, no final do versículo 1. A corrida que nos está proposta, esse é o tema da nossa reflexão. A corrida que nos está proposta. Nós chegamos ao último dia do ano e, apesar de ser um acontecimento muito, muito importante, algo que mexe demais com as nossas emoções, a nossa corrida simplesmente continua. Ela não tira folga, ela não tira férias, a nossa corrida ela não dá uma pausa, não tem recesso, não tem descanso. Esses momentos são muito importantes, mas a nossa corrida ela não é afagada por nenhuma emoção, ela só simplesmente continua. Nós podemos interromper a nossa corrida em alguns momentos, se nós vacilarmos. Nesse instante, se nós vacilarmos. A nossa corrida não tem recesso, mas de forma muito especial, nós podemos tomar esses momentos para avaliar a nossa corrida. Como foi a nossa corrida? A grande corrida da fé que nos está proposta. Como tem sido essa corrida? Nós somos levados a fazermos os mais diversos tipos de avaliações, irmãos. Seja no trabalho, seja nos estudos e assim por diante. São balanços corporativos, os inventários logísticos, as avaliações de rentabilidade, as avaliações de crescimento, de produtividade. Nós fazemos isso corriqueiramente, uma escala maior ou menor, mas nós sempre fazemos isso. Agora, por que nós não podemos aproveitar esse momento, então, para avaliar a nossa corrida, como está a nossa corrida, a corrida da fé, que é proposta a nós, uma corrida que não para. E essa é a proposta das visitações pastorais, da visitação pastoral do final do ano.
se nós somos levados a avaliar como foi a nossa corrida durante o ano, como foi a nossa caminhada. Às vezes nós ficamos absurdamente envergonhados em ter que fazer essas avaliações, não somente diante do Espírito Santo, mas diante dos oficiais da igreja. Maridos são obrigados a fazer essas avaliações diante dos seus filhos, dos seus cônjuges, esposas também, os filhos também, são levados a fazer essa avaliação. Algumas vezes nós exaltamos a graça de Deus em nossa vida porque as avaliações são boas, exibem a glória de Deus no nosso lar de uma forma diferente. Mas nós somos levados a considerar tudo aquilo que, ou por causa de nós, ou por causa da nossa inatividade, negligência, omissão, mas o fato é que inúmeros obstáculos, irmãos, quantos obstáculos foram colocados diante de nós? Quantas armadilhas, quantas miragens, quantos entulhos foram colocados ou foram removidos durante o ano. Entenda, se nós não fizermos essa avaliação, o próximo ano vai ser mais do mesmo. Nós podemos pegar o início do ano como uma segunda-feira com maior notoriedade. Segunda-feira eu começo isso, segunda-feira eu começo aquilo, segunda-feira eu farei essa resolução. Nós podemos simplesmente fazer isso. E isso dá a nós um tipo de tranquilidade diante da nossa omissão, negligência, diante do nosso vacilo. Mas quantos obstáculos, ou quantas miragens foram ou colocadas ou foram removidas ao longo do ano? O quanto as várias cosmovisões desse mundo simplesmente canibalizaram, deformaram a nossa visão cristã de mundo. Como nós devemos olhar a vestimenta, como nós devemos olhar os relacionamentos, como nós devemos olhar a igreja, como nós devemos olhar a fé cristã, como nós devemos olhar a criação de filhos, como nós devemos olhar a forma como nós conduzimos o nosso casamento, como nós devemos olhar a prosperidade, sucesso, contentamento, progresso. Como nós devemos olhar, como essas cosmovisões canibalizaram, deformaram, como nós iniciamos o ano e como nós terminamos. Olha, pastor, eu estou mais frio do que eu iniciei o ano. Oh, pastor, eu estou mais apaixonado por Cristo. Pastor, o meu vigor diminuiu. Porque esse mundo ele tende a canibalizar, às vezes com raciocínios tão rebuscados, com considerações tão elevadas, tão profundas, tão sensatas, tão prudentes, de por que nós não devemos ser tão intensos, tão radicais, tão contundentes para Cristo, as várias ideologias sensatas, prudentes, que ganharam notoriedade esse ano, as novas tendências de moda que ditaram o que é beleza, o que é lindo, o que é belo, os novos alvos de prioridade que foram apontados para nós nos sentirmos bem-sucedidos, para nós nos sentirmos melhores, tornando a saúde uma religião. A mordaça e o julgamento da produtividade para a satisfação e o contentamento de sucesso. Eu só sou se eu fizer, e o que eu faço não basta, mas sim o quanto eu faço. E aí sim, eu sou alguma coisa. A mordaça e julgamento que a produtividade imperou cada vez mais e vai imperar cada vez mais à medida que as mídias sociais avançam e tomam conta da nossa vida. Quantas armadilhas foram colocadas diante de nós, irmãos? Quantos sucumbiram a essas armadilhas? Como tudo isso serviu aos propósitos desse mundo e de Satanás para colocar entulhos na nossa corrida. Nós estamos correndo, irmãos. E se entulhos estiverem na nossa corrida, nós cansaremos mais para tirar. Mas somos nós que colocamos. Alguns não tiram, irmãos. Alguns desviam o percurso. Alguns param diante dos entulhos. E se existe algo importante nessa data, é justamente isso, um ponto de avaliação, sabe? Avaliação sóbria, sensata, nua
diante de Deus. O Salmo 90 foi lido inúmeras vezes nas visitações pastorais. O versículo 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80, mas nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A grande questão é justamente essa, irmãos. A corrida nos é proposta. Nós não a determinamos. Ela simplesmente é proposta a nós. E não tenham dúvidas, irmãos. Não tenham dúvidas. O maior objetivo do reino caído, desse reino parasitário, é nos fazer esquecer dessa corrida. Nós estamos numa corrida. E não somente isso, mas especialmente nos fazer esquecer em que consiste essa corrida, qual é o propósito dessa corrida, como nós devemos correr essa corrida, o que nós encontraremos durante essa corrida. E eu acho que as duas grandes questões é justamente essa. Nos fazer esquecer que nós estamos numa corrida. Parece que nós... Eu não sei se você é acostumado a correr, mas não tem conforto em corrida. O pé dói, a musculatura dói. Você vai lutando consigo mesmo porque você quer parar. Você quer beber uma água de coco. Você quer sentar. Você quer comer alguma coisa. Mas você tem uma meta a seguir. E você, por ser soberano na sua decisão, você pode simplesmente não cumprir essa meta. E fazer aquilo que tudo em você anseia para que seja feito. Tudo. Você pode. O grande ponto é nos fazer esquecer que nós estamos nessa corrida. E a segunda grande questão é justamente nos fazer esquecer o que nós encontraremos durante essa corrida, irmãos. O que nós encontraremos. E isso é muito importante porque esse mundo, ele também nos oferece uma corrida. Então a grande questão, no final das contas, não é correr ou não correr, mas qual corrida correr. Essa é a grande questão, qual corrida correr, porque é justamente isso que o mundo utiliza como miragem, como distração, para nós não percebermos em que momento nós deixamos de correr a corrida da fé que nos está proposta e passamos a correr outra corrida. Imagine você, nós estamos cada vez mais entrando numa mordaça soberana da produtividade, cada vez mais. A produtividade dita se nós somos bem-sucedidos ou não. Se a nossa formação acadêmica vale alguma coisa ou não. Se nós prosperamos diante dos olhos dos nossos parentes ou não. Cada vez mais existe essa mordaça da produtividade, ao ponto de nós não conseguirmos sequer descansar, de não termos contentamento em simplesmente não fazer nada, de não termos contentamento de simplesmente ficar reunido com a nossa família, brincar com os nossos filhos, conversar com o nosso cônjuge, simplesmente assim, sem não estudar, sem não fazer um curso, sem fazer algum trabalho, se não pensar em algum projeto, simplesmente não fazer nada. E por causa disso, o dia do Senhor vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil de ser observado. Então, a grande questão não é não correr. A grande questão é que corrida correr, irmãos. Por isso que as cosmovisões desse mundo, a forma de enxergar esse mundo, eles vão canibalizando a nossa visão de cristão, de ser cristão, a nossa visão de fé. Por isso, essa postura de avaliação ela deve ser frequente na nossa vida. E as visitações pastorais têm essa proposta de avaliarmos todo dia, toda semana, todo mês e aquele ano lá. Para que quando nós nos pegarmos em vacilos que começaram há pouco tempo, nós não deixarmos que estragos grandiosos aconteçam. E a beleza, a grande beleza da igreja é que nós não fazemos isso sozinhos, irmãos. Nós não enxergamos a nós mesmos como nós deveríamos enxergar, irmãos. Nós precisamos de outros olhares, com outros tons de discernimento, que veem, olhos que veem tonalidades diferentes
para que nos ajude nessa avaliação. E essa é a grande beleza da vida da igreja, da vida cristã. Temos instrumentos colocados por Deus ao nosso redor, não somente os oficiais da igreja, mas os irmãos em Cristo, que olhem para nós e tenham como compromisso nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Não tem compromisso de afagar o nosso ego, mas de nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou cada vez mais convencido da inutilidade de elogios. Cada vez mais. É uma grande porcaria elogio. E aí eu entendo com maior vigor como os puritanos, e alguns de forma muito grosseira, repudiavam os elogios com palavras duras para aqueles que pensavam que estavam sendo gratos pela eloquência da pregação ou pelo sacrifício da piedade, sacrifícios esses que transbordavam e não edificavam somente as suas próprias vidas, mas edificavam a vida daqueles que estavam ao seu redor. É o transbordo da piedade daqueles com quem nós vivemos. Se você convive com pessoas que amam o mundo, o mundo dessas pessoas transbordará, irmão, e tocará você. Agora, se você convive com aqueles que vivem para a mortificação e para o Senhor, a piedade que há neles transbordará e tocará você. Foi isso que aconteceu com os puritanos. Homens e mulheres piedosos, cuja piedade transbordou. E para proteger isso, eles eram muito audaciosos e não aceitaram esses elogios. E eu estou cada vez mais convencido da grande desgraça que são os elogios. Grandes desgraças. Um puritano e também autor de um clássico, Paraíso Perdido, John Milton, século XVII, ele falou o seguinte sobre essa corrida. Ele disse: aquele que pode aprender e considerar o vício, o pecado, como todas as suas iscas e prazeres aparentes, e ainda se abster, e ainda distinguir, e ainda preferir aquilo que é verdadeiramente melhor, ele é o verdadeiro guerreiro cristão. Não posso elogiar uma virtude fugitiva e enclausurada, não exercida e não respirada, que nunca sai furtivamente e vê seu adversário, mas que foge da corrida, aonde aquela guirlanda, aquela coroa imortal deve ser perseguida, não sem dor, não sem poeira, não sem calor. Meus irmãos, é impossível olhar para todo o relato das Sagradas Escrituras e observar ali em cada homem piedoso, em cada mulher piedosa, e não ver que eles estavam correndo. Eles estavam correndo uma carreira que era proposta a eles. É impossível não olhar para as Sagradas Escrituras e não ver essa radicalidade, esse rigor, essa intensidade, essa renúncia, esses sacrifícios. E ainda assim, talvez, irmãos, o nosso grande erro é subestimar essa tríade demoníaca: o mundo, a carne e o diabo, que estão constantemente ao nosso redor durante essa corrida, constantemente, para nos despistar, para nos fazer fraquejar, para sussurrar os nossos ouvidos, oferecendo aquilo que nós tanto ansiamos: o conforto, o descanso, a tranquilidade, a prudência, quando eles nos fazem olhar para o lado errado, onde nós não vemos uma corrida, onde nós não esperamos aquilo que deveria ser esperado na corrida. Quando o autor aos Hebreus escreve o seu sermão, e são vários sermões nessa carta, quando ele escreve esses sermões aos irmãos que estavam padecendo perseguição por causa da fé em Cristo Jesus, ele lembra o que eles estavam experimentando. Eles estavam correndo, eles estavam se exercitando, e por isso eles estavam sendo perseguidos. O autor aos Hebreus lembra que eles estavam numa corrida.
Eles não estavam descansando, eles não estavam dormindo, pelo contrário, a vida cristã é a experiência de tensão e intensidade de uma corrida. Por isso o autor aos Hebreus manda eles olharem para o lugar certo, porque em algum momento a carne tenderá a nos fazer olhar para outro lugar. Vai ter um pouquinho mais de opções. Mais opções, irmãos. Quantas vezes durante o ano isso não foi feito conosco? Nós viramos os nossos olhos para outra direção. Nós enxergamos outras pistas de corrida, algumas que pareciam mais planas, outras que pareciam mais limpas, sem obstáculos, sem aclive, sem declive, sem depressões. Por isso o autor aos Hebreus os manda olhar para o lugar certo. Por quê? Porque se eles olhassem para o lugar errado, eles criariam expectativas erradas no coração, cuja fé cristã nunca satisfará. Daí então viriam frustrações. Será que nós conseguimos fazer essa avaliação, irmãos? De que nós olhamos para onde não deveríamos e com isso nós germinamos as nossas próprias frustrações? Porque é muito fácil culpar a igreja de alguma coisa. É muito fácil culpar o seu cônjuge. É muito fácil culpar o seu irmão. É muito fácil culpar o seu professor, o seu patrão, o seu gerente, o seu colega de trabalho. É muito fácil. Isso dá a você um álibi maravilhoso e o conforto de que você não tem culpa. Será que nós conseguiríamos fazer essa avaliação num momento como esse, né, tão maravilhoso, tão emblemático, de fazer um balanço espiritual, de que alguns entulhos foram colocados por minhas próprias mãos, porque esses entulhos ofereceram algo e no final das contas eles não cumpriram, e por isso eu vou abrir mão. Não é isso que o pecado faz conosco? Me tenha, me tenha. E ele nos seduz, né? Ele nos seduz de várias formas e nós tantas vezes os abraçamos. Começamos flertando, depois os abraçamos. E depois desse relato, esse relato ele só acontece depois da Hebreus 11, né? É importante ver o que é que acontece em Hebreus 11, porque ele vai falar dessa grande nuvem de testemunhas. E ele vai botar um peso absurdo nessa nuvem de testemunha. São instrumentos de remoção da intensidade do pecado ao ponto de nos fazer desistir. Instrumentos que desentulham. Por quê? Porque nós olhamos para eles e nós vemos que eles conseguiram. Por isso que eles são heróis da fé. Se eles conseguiram, nós conseguimos. Olha o versículo 1, coisa. Portanto, também nós. Olha, ele acabou de falar deles lá, dos heróis da fé. Eles, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele falou dessas testemunhas. O que é que essas testemunhas fazem? Desembaraçando todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos assim como elas. Corramos assim como eles, com perseverança, a carreira que nos está proposta, assim como eles. E no texto que segue, o autor ele mostra esses aspectos muito importantes da corrida, aspectos que nós esquecemos, irmãos. E eu vou trazer alguns aqui, brevemente. O foco da corrida, a renúncia da corrida, o sacrifício da corrida, a intensidade da corrida e a recompensa da corrida. E a gente vai refletir brevemente sobre esses aspectos. Isso acontece, irmãos, especialmente quando nós nos esquecemos da tensão da corrida, dos perigos da corrida, da intensidade da corrida, da intencionalidade dessa corrida. E nós nos esquecemos muito fácil disso. Um dos aspectos que eu tenho observado de forma vigorosa de que nós nos esquecemos de tudo isso que diz respeito à corrida é o fato de nós nos colocarmos demais como foco, irmãos.
tudo só diz respeito a nós. Difícil você visitar uma família, difícil você visitar alguém que o foco da conversa não seja totalmente aquela pessoa ou aquela casa. Nada fala do sofrimento do outro, nada se fala das lutas do outro. Sempre é a minha saúde, sempre é o meu trabalho, sempre são os meus problemas, sempre são as minhas emoções, sempre são as minhas dificuldades. Cada vez mais isso tem ficado ainda mais notório e nós simplesmente não percebemos, irmãos, como esse é um dialeto mundano. Nós não percebemos de que nós somos o foco. Nós simplesmente somos o foco. Nós nos preocupamos demais com nós mesmos. Parece que se nós não chamarmos a atenção para nós, Deus não cuida de nós. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós estamos sofrendo. Nós precisamos mostrar para todo mundo que nós estamos passando dificuldade, que a vida está difícil para mim, porque assim não vão orar por mim, porque assim não vão olhar para mim e Deus não vai cuidar de mim. E nós aprendemos a revestir a autocomiseração, a autodepreciação, a murmuração de uma forma bonita. Nós aprendemos a fazer isso. Quando nós não fazemos isso conosco mesmo, nós fazemos isso com o círculo do ego, com os meus filhos, é o meu cônjuge. Mas sempre somos nós. Sempre nós. Nós passamos quanto tempo orando pelo próximo e quanto tempo orando por nós mesmos, irmãos. Por que isso acontece? Porque nós perdemos o foco. Imagine se o Senhor Jesus Cristo tivesse olhado para ele. Imagina isso, porque ele é o foco aqui. Esses versículos, ele é o foco. Ele é o grande foco. Para quem, todas aquelas testemunhas do capítulo 11, inclusive o pai da fé, Abraão, olhou. Olha o versículo 2, quando ele diz assim, olhando ao foco, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, observa o nosso modelo, o nosso testemunho, o nosso exemplo de caminhada, de luta, de corrida, olhando para Ele. Quando o Senhor Jesus queria trazer a atenção voltada para aquilo que ele estava experimentando, o que é que ele fazia? De madrugada, ele ia conversar com o Pai. Ele não falava sobre ele com os discípulos, não. Ele não ficava trazendo o holofote sobre as dificuldades que ele experimentaria para os seus discípulos, para as multidões, para aqueles que tinham necessidades. Ele ia junto ao Pai, em silêncio, em anonimato. Meus irmãos, durante todo esse ano nós tivemos inúmeros incentivadores para tirar os olhos, para nós tirarmos os olhos daquele que deve ser o nosso foco. Quantas prioridades foram colocadas diante de nós? Quantas necessidades surgiram? Quantos problemas? Quantas enfermidades apareceram? Quantas dificuldades a nossa igreja experimentou? Quantas decisões nós tomamos? Quantas escolhas nós fizemos sem avaliar? Justamente por causa do foco que nós deveríamos dedicar à nossa corrida. Talvez a grande armadilha seja realmente essa, a simplicidade e a sutileza com que coisas importantes são removidas dos olhos, do foco da nossa corrida. Sutilmente são removidas e nós simplesmente não percebemos, porque nós, tantas vezes, irmãos, nós colocamos as condições financeiras como álibi, nós colocamos o conforto como álibi, nós colocamos o sustento como álibi, nós colocamos os nossos filhos como álibi, nós colocamos o nosso casamento como álibi e nós não nos apercebemos, irmãos, que nós estamos sendo sabotadores da nossa intencionalidade, da nossa tensão. Observa como com muita facilidade nós podemos
chegar à conclusão de que, olha, essa corrida que essa igreja propõe é pesada demais. Ninguém consegue, não. São muitas exortações. A intensidade é muito grande. É demais. Talvez não seja necessário tanta vigorosidade, tanto empenho. O mundo é muito mais do que a igreja. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos estudar. Nós temos o nosso entretenimento. O mundo é muito mais do que isso. Será que a igreja realmente tem que ser o foco da vida cristã? Porque se for, a igreja não vai exigir excelentes e prósperos empresários, nem excelentes e prósperos profissionais para atestar que eles estão correndo bem, não. Na verdade, essas pessoas, um excelente cristão, será marcado por suas renúncias para ter mais de Cristo, pelo seu sacrifício. E tudo isso que nós vamos falar depois vai depender só desse foco. Foco. É o foco. E é isso que nós perdemos. E quando nós perdemos o foco, nós perdemos tudo. Vem todas as argumentações. Todas. Mas a minha grande questão, irmãos, e eu sempre pensei sobre isso, sempre, é de que quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu não consigo ver outro foco. Eu não consigo ver pessoas de negócios sendo enaltecidas. Você consegue ver isso? Eu não consigo ver as pessoas tirando o foco da fé e colocando no casulo do seu lar, irrestritamente, separado da comunidade da fé, separado da experiência de fé pública. Eu não consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar a intensidade. Eu consigo enxergar o terror da necessidade, da vigorosidade para viver a fé. Como é que nós conseguimos ler as Sagradas Escrituras sem enxergar isso, irmãos? Daí o meu pavor por pastores fracos, pastores frouxos, pastores carnais, que sucumbem às necessidades de cristãos carnais desse mundo. Hipócritas, cafajestes, imorais, filhos do diabo. Porque eu não consigo enxergar isso nas Escrituras. Quando eu seguro minha Bíblia, eu vejo sangue descendo, irmãos. Sangue descendo, sangue descendo. Fome sendo experimentada, necessidades financeiras sendo experimentadas por causa da fé. Ricos ficando pobres por causa da fé. Eu não consigo mesmo, irmãos. Eu não consigo enxergar outra coisa além disso. Eu simplesmente não consigo. Não tem como confabular com cristãos que prosperam materialmente, profissionalmente, academicamente, cuja sua prosperidade espiritual não acompanha. Não tem como. Não dá. Por causa da Bíblia. É por causa da Bíblia, irmãos. E às vezes eu fico analisando se os óculos através dos quais eu estou enxergando as Sagradas Escrituras é diferente de muitos. Mas esses foram que o Senhor me deu. Eu não consigo ser menos exortativo, irmãos. Eu não consigo, não. Não consigo. Porque nessa corrida que está proposta, irmãos, à medida que nós passamos por essa estrada, não tem como não ver um rastro de sangue. Não tem como não enxergar um rastro de sangue. Nós vamos sendo espoliados, açoitados, rasgados. Nós não chegaremos lá ilesos. Mas nós estamos aí com uma multidão de pastores e igrejas que prometem chegar lá ileso. E se essa for uma opção para você, você buscará. Você sabe que você buscará. Você buscará. Foco.
Quando nós perdemos o foco, nós perdemos tudo. O autor e consumador. Você consegue olhar para Cristo e ver o quê? Tranquilidade. Existe até, eu não consigo nem falar isso, porque eu acho que é muito pobre, né? Mas existem pregadores aí pentecostais que dizem que Jesus tinha uma casa de praia. O que é que você consegue enxergar no ministério de Cristo? Porque ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Nós devemos olhar para ele, é o que as Sagradas Escrituras dizem, né? Nós vemos o quê? É o seguinte, pastor, eu acho que não precisa ser tão assim, né? Eu acho que você está lendo as Sagradas Escrituras, porque no final das contas, a paixão de Cristo não foi tanta paixão assim, né? Como é que nós olhamos para ele, irmãos, e não vemos isso? Sabe, a avaliação que nós fazemos no final do ano deve ser justamente essa. Como está o meu foco? Como foi que eu evoluí esse ano? Como foi que eu prosperei esse ano? E como a minha fé prosperou? E como o aroma de Cristo no meu lar está mais intenso? E como eu cuidei mais da minha esposa como Cristo cuida da igreja? E como eu fui mais submissa ao meu marido como a igreja é a Cristo? E como jovem eu me guardei para o Senhor, para o casamento que Ele me dará. Como é que nós fazemos essa avaliação? Se eu ansiei por mais de Cristo ou se eu fui seduzido pelos manjares desse mundo. E você pode fazer essa reflexão sobriamente, irmão, porque eu acho que é justamente essa a proposta. Porque a gente tem que olhar sobriamente, porque o Senhor continua nos conduzindo numa corrida. E nós, pelo menos até aqui, o Senhor está nos colocando na corrida, né? Ao que parece, nós vamos continuar a corrida. Essa corrida tem renúncias, irmãos. Agora, quando nós perdemos o foco, nós não enxergamos essa renúncia. Olha o versículo 2 ainda. Jesus, o qual em troca da alegria. Olha a renúncia aqui. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Em troca, ele suportou a cruz, não fazendo caso, não enaltecendo, não agigantando, não tendo por motivo de autocomiseração, autopiedade, autodepreciação, a ignomínia, a vergonha, a humilhação, o desprezo. Porque se o Senhor Jesus tivesse feito isso, ele tiraria todo o brilho da cruz. Todo o brilho da cruz. Observa a renúncia que o autor aqui aos Hebreus, ele lembra da renúncia exigida na corrida, irmãos, e isso é vital compreendermos que não somos nós que determinamos o tipo de corrida. Esse é o problema do foco. Nós não determinamos o tipo de corrida, ela é imposta a nós, ela é proposta a nós pelo Senhor que nós confessamos. E nós olhamos para aquele que correu. E nós observamos como ele correu, irmãos. Nós não podemos determinar o ritmo da corrida, a direção da corrida, as paradas da corrida, a distância da corrida. Não somos nós que determinamos. O grande problema é quando nós achamos que nós podemos determinar. Olha, talvez não seja necessário tudo isso. Por isso, tudo isso diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Tudo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo de fidelidade à corrida que foi proposta a ele também. Observe que o que ele renunciou, irmãos. Irmãos, olha, a alegria que nós buscamos, independente de qual seja, não chega nem aos pés da que era experimentada pelo Senhor antes da encarnação. Nem aos pés. Não passa nem perto, irmãos. E ele renunciou
a sua paz com o Pai, a sua comunhão com o Pai e o Espírito. Quais seriam as renúncias que nós poderíamos experimentar que poderia superar isso? Embora seja isso, tantas e tantas vezes nós fazemos, ao invés de renúncia, benefícios. Ao invés de renúncia, benefícios. Será que nós poderíamos fazer essa avaliação durante algum período de como foi esse 2024? Será que nós fizemos renúncias de Cristo ou renúncias para Cristo? Porque nós sempre fazemos alguma renúncia, né? Nós sempre fazemos. E se exige renúncias, essa corrida, ela também exige sacrifícios. E esse é o próximo ponto, versículo 3. Considerar. Então, observe que existe aqui uma chamada para avaliação. Considerai, pois, ele falou dessa renúncia, apontou para Cristo, e então ele vai nos levar à reflexão. Olha. Então é o seguinte, portanto, diante disso, considerem atentamente, mais uma vez voltando, aquele que suportou tamanha oposição, ele acabou de falar da cruz, né? Suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis. E é interessante porque ele está mostrando que aquilo que ele suportou não o beneficiou. Beneficiou outro. E é interessante porque, embora ele seja o foco e o centro aqui, aquele que recebe os frutos por causa da centralidade dele não é ele. Porque não há nada que Jesus pudesse receber que fosse superior àquilo que ele já tinha, irmãos. Nada, nada. Não existia uma recompensa que Jesus Cristo pudesse receber depois da obra dele na terra ser consumada, que fosse superior àquilo que ele já tinha com o Pai. Nada, nada. Nós somos os beneficiados disso. Nós somos os beneficiados. Não existe uma glória maior, não existe uma exaltação maior, simplesmente porque ele é Deus e Deus não muda. Não muda nem a sua glória, nem a sua essência, nem a sua santidade, nem a sua justiça, nem a sua grandeza, nem a sua dignidade, nem a sua pureza, nem a sua majestade, nada, nada. Então não existia nada que ele pudesse receber. E aí a incondicionalidade de experimentar sofrimento, angústia por causa de outro. Considerai atentamente. Então, observe que existe aqui uma ênfase, porque o considerar já nos chama a atenção e o atentamente realça isso de forma superlativa, né? Essa corrida, ela não é feita sem sacrifício. Essa corrida é impossível de ser feita sem sacrifício. Por isso que nós continuamos tendo os nossos olhos conduzidos a Cristo. Existe essa chamada avaliação aqui intensa para nós observarmos a razão de fazermos o que fazemos. A razão de fazermos da corrida que nós travamos. Para nós observarmos a grandeza dessa corrida, avançarmos, mesmo perdendo, mesmo sofrendo, mesmo sendo espoliados das coisas do mundo que nós temos, gemendo, mas sempre avançando, irmãos. Sempre avançando. Quando nós erramos a nossa cosmovisão, nós achamos que quando nós perdemos os bens materiais, notoriedade social, prosperidade financeira, prosperidade acadêmica, saúde, quando nós perdemos isso, por olhar com a cosmovisão errada, nós julgamos que nós estamos regredindo. E nós temos multidões também, assim como tem a multidão de testemunha de Cristo, tem multidões de testemunha também que pode atestar que nós estamos perdendo alguma coisa. Sim. Não é possível, irmãos, correr essa corrida que nos está proposta sem sacrifício. Nós vamos perder aquilo que esse mundo enaltece.
Em alguma medida nós vamos perder, irmãos. Em alguma medida isso vai ser tomado de nós como sacrifício. Pode ter coisas que nós nunca teremos. Realizações que nós nunca teremos. Experiências que os nossos filhos nunca terão, irmãos. Já pararam para avaliar isso? Pode ter coisas que os filhos dos parentes de vocês experimentam, mas que os seus filhos nunca experimentarão. Pode existir isso. Será que para a gente isso vai ser o quê? Glória? Ou não? Vai ser um instrumento de ignomínia? Olha, eu me sinto tão inferior, sabe? Porque eu sou uma mulher, dona de casa, e eu não tenho uma formação. E eu convivo com mulheres que têm formação acadêmica, mas eu não tenho uma formação. Eu me acho tão pequeno, eu me acho tão inferior. Tadinho dos meus filhos. A gente sai na escola e eles experimentam isso, entre os parentes, os filhos dele têm isso, mas o meu não tem. Eles nunca fizeram isso. Você sabe o que você está fazendo? Você está tirando o brilho do sacrifício. Você está tirando o grande brilho do sacrifício. A grande questão é, seu filho sabe por que ele não tem? Você sabe por que você não tem? E você se satisfaz disso? Porque se não houver satisfação, então os seus ouvidos já ficaram sensíveis demais às seduções do mundo. Demais. Ao ponto de ter acesso ao seu coração quando não deveria. Não deveria. E o autor aos Hebreus também nos fala dessa renúncia, sacrifício e a intensidade dessa corrida. A intensidade desse sacrifício. O versículo 4 é emblemático, né? Ora, a nossa luta contra o pecado, ele está dizendo o seguinte, olha o seguinte, você acha que luta contra o pecado? Então observa. Se você acha que está lutando, pastor, eu luto, sabe? Esse ano eu lutei de fato, eu atesto isso, eu comprovo isso, eu demonstro isso. Mas a luta contra o pecado ainda não chegou até aquele ponto de consumação, a não ser se derramar o próprio sangue. Agora, por que ele falou sobre isso, irmãos? Derramar o sangue aqui, ele está falando da morte mesmo, está falando que a gente vai mutilar. Porque foi assim com Cristo, não foi? É para a gente olhar para Ele, é para olhar para a cruz. Então ele diz o seguinte, a luta contra o pecado vai até consumir completamente a nossa vida. A nossa vida. Ela vai a nossa luta contra o pecado, é por isso que chama de mortificação, irmãos. A mortificação vai consumir os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos, até nos desmamar desse mundo, nos despir do velho homem completamente, completamente. O autor nos lembra dessa intensidade das renúncias, dos sacrifícios, do foco, dessa intensidade da corrida, e sem dúvida esse é um ponto importante para a nossa avaliação. O quanto nós lutamos, irmãos. O quanto. Entenda, o objetivo disso não é nos fazer nos sentirmos inferiores. Não é fazer com que você olhe para você mesmo e diga assim, é muita humilhação, é muita tristeza, é muito abatimento, eu sou tão sujo assim, eu sou tão pequeno assim, eu sou tão porcaria assim, eu sou uma desgraça assim. Não é isso. É porque se você está na corrida, você tem que correr. Ou sai logo dela. Você está na corrida. Você tem que ver onde você está. Em que ritmo você está andando. Você tem que enxergar isso. Você está numa corrida. Esse é o ponto. Nós vivemos, irmãos, em tempos tão fáceis, de tanta facilidade. E devido a um engano pela grandeza do conforto, pela grandeza da comodidade, que muito facilmente nós enxergamos limites que não existem. Nós enxergamos, olha, isso aqui eu não consigo. Olha, isso aqui eu não posso. Não, eu só consigo fazer até aqui. Nós estamos nessa mordaça
tão grande de conforto que nós enxergamos limites que não existem. O limite é esse, é a morte. Não existe limite, nós somos muito rápidos para afirmar que nós não conseguimos fazer alguma coisa, nós não podemos fazer alguma coisa, nós não suportamos, como se nós pudéssemos determinar qual tipo de corrida nós devemos correr. Entenda, quando nós dizemos que não conseguimos fazer isso, que não podemos fazer aquilo, nós estamos dizendo que o Espírito Santo não habita em nós, não. É isso, irmãos. Porque se nós julgarmos que depende de nós, nós acabamos com a fé cristã. Não depende de nós, não depende de nós. O eu não consigo nos faz dobrar os joelhos e clamar por aquele que consegue, porque o eu não consigo é o fim de nós mesmos, é a morte do ego. Então, no final das contas, o eu não consigo é uma grande conclusão, é uma conclusão maravilhosa que nós temos. Porque é o eu não consigo que vai nos fazer ir lá para aquele que consegue. Não deveria ser assim, não é? Eu não consigo. Aí o Espírito Santo, muito bem, agora é comigo. O que é que eu faço, Espírito Santo? Pode se prostrar. Pode se prostrar. E pode orar. Porque agora é comigo. Pode orar. Pode se prostrar. Agora para refletir um pouquinho, irmão. Para refletir um pouquinho aqui. Existe uma realidade que deveria nos constranger. Seja em conversas entre familiares, conversas entre amigos, sobre destaques e conquistas dos nossos filhos, sobre destaques e conquistas dos nossos estudos, do nosso desempenho do trabalho, até mesmo em relação à prosperidade material. É impressionante como nós somos velozes para enaltecer esses acontecimentos, para enaltecer essas conquistas que nos ligam cada vez mais e fazem com que cada vez mais nós adornemos esse mundo. O que é que eu estou dizendo? Às vezes nós falamos com tanta empolgação de conquistas acadêmicas que os nossos filhos têm, conquistas na escola que os nossos filhos têm. Nós falamos com tanta empolgação da prosperidade financeira que nós temos, da prosperidade material que nós temos, daquilo que nós conquistamos. Nós falamos com tanta empolgação dessas conquistas e parece que elas são insígnias que demonstram o valor que nós damos a esse mundo. Mas aí o mesmo rigor não é aplicado à nossa santidade, à nossa piedade, à nossa mortificação. Parece que são coisas com menor glamour, com menor alegria. Porque com essas outras coisas nós falamos com tanta altivez, nós somos tão excelentes profissionais. Mas e como cristãos? E como um pai? E como uma mãe? E como um marido? E como uma esposa? E como um crente? Cadê a audácia? A empolgação? Nós falamos tanto das cicatrizes que nós temos por essas conquistas, irmãos. Tantos, e ao mesmo tempo nós destacamos a nossa timidez, o nosso fracasso de testemunhar, pelo nosso empenho para o mundo por vir. Nós não contamos com tanta intensidade as nossas conquistas de uma leitura bíblica, de uma vida de devocional, de uma vida de culto doméstico, de uma vida de renúncias pela fé, lutas pela fé, sacrifícios pela fé. Sabe, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo, e eu já estou caminhando para o fim, abre em Gálatas 6, as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas sempre me marcaram, sempre, irmãos. Sempre. Gálatas 6, 17 diz assim: quanto ao mais. Ele acabou toda a defesa dele, ele defendeu o apostolado dele, ele deu provas, evidências. E agora ele coloca a cereja no bolo. Cereja. E ele estava no início do seu ministério aqui. Essa é a primeira viagem missionária dele.
Quanto ao mais, ó, se houver alguma dúvida ainda sobre a veracidade do meu apostolado, da minha devoção ao Senhor, porque o ponto dele é que ele estava de conchavo, querendo enaltecer os outros apóstolos para ganhar algum tipo de notoriedade. Quanto ao mais, ninguém me molesta, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E ele usa essa linguagem que é derivada da marcação de escravos, que marcava a propriedade do seu senhor, do seu mestre. E o que é estranho é que, notoriamente, essa linguagem é negativa, é uma linguagem ruim. Mas Paulo coloca aqui uma atmosfera de enaltecimento, irmãos. As cicatrizes das lutas, as cicatrizes das renúncias, as marcas de intensidade da corrida, o sangue derramado para não desejar esse mundo e suas coisas. Tudo isso é enaltecido por Paulo como sinal evidente de que ele é de Cristo, que ele não pertence a esse mundo. E então o versículo 2 ele guarda a recompensa. Quando diz Jesus está assentado à destra do trono de Deus. Está assentado à destra do trono de Deus. Essa é a nossa recompensa, irmãos. E essa recompensa está ligada ao nosso foco. Nós mantemos o nosso foco por causa dessa recompensa. Mas entenda, essa recompensa não é somente quando nós chegarmos lá. Ao longo da própria caminhada, ao longo da própria corrida, o simples fato de nós estarmos correndo, nós estamos testificando que nós estamos olhando para Cristo, nós estamos nessa multidão de testemunha, nós observamos a normalidade da corrida, a constância da corrida, o anonimato da corrida, a fidelidade da corrida, e nós sentimos plena satisfação nisso. Essa já é os aspectos da grande recompensa, porque o nosso coração não foi capturado pelos manjares e as seduções desse mundo. Eu sou uma simples dona de casa que entendo o meu papel, a minha missão e amo o meu Senhor. E nada, nem ninguém pode me fazer inferior, me sentir inferior. Essa já é uma grande recompensa. Recompensa. O meu maior, a minha maior aspiração, a minha maior ganância é ser um pai piedoso, um marido fiel, que conduz o meu lar rumo a Jerusalém celestial. Essa deveria ser a nossa, não é? É isso, irmãos. Isso é parte da recompensa. Por quê, irmãos? Porque é o sinal de que Deus está operando em nós, irmãos. É a evidência da fidelidade de Deus em nós. Nós estamos aqui, irmãos, mais um ano, apesar de tudo. Nós estamos aqui, prosseguindo. Isso é sinal de que nós estamos correndo. Nós estamos lutando para nós não sucumbirmos a esse mundo e às suas vaidades. É sinal de que nós estamos sendo instrumentos da graça divina. Lembra lá quando Paulo fala aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei porque vocês mesmos são evidência de que é Deus que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Essa é a grande recompensa de saber que nós somos alvos da grandiosa e soberana mão de Deus. A corrida que nos está proposta, irmãos, não é determinada por nós. Nós apenas corremos. Quando nós estamos perdendo o tom da corrida, o ritmo da corrida, nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para essa multidão de testemunhas. Quando nós achamos difícil olhar para essa multidão de testemunhas, nós olhamos ao nosso redor. E aí nós vemos uma multidão de testemunhas que Deus nos deu, testemunhas vivas, para mostrar que essa corrida vai exigir foco, renúncia, sacrifício, intensidade, mas ela tem uma recompensa. E essa é a grande beleza. Nós continuamos na corrida, irmãos. Nós podemos ter muitos entulhos que foram colocados durante o ano. Vocês sabem dos seus, eu sei dos meus. É importante saber, porque é importante entender aonde eles estão. Nós precisamos retirá-los. Nós não vamos correr sem retirá-los. Nós não podemos colocar mais. Pode se tornar intransponível.
Mas nós temos que continuar, irmãos. Continuar a corrida. A corrida que nos está proposta. Que Deus abençoe. Nós continuemos nessa corrida. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado, Senhor, por tuas misericórdias que nos sustentou até aqui. Nós somos absurdamente devedores do Senhor. Nós estamos aqui não por causa de nós mesmos. Na verdade, nós estamos aqui apesar de nós. Nós estamos aqui por causa de Cristo, Deus. Ajuda-nos a continuar olhando para Ele, Pai. É no nome dele que rogamos a Ti.